Olá, estou aqui ao vivo, numa live, sempre às quartas-feiras eu estou fazendo uma live e hoje eu vou falar um pouco sobre o assunto do Eike Batista e de a liderança. As pessoas têm conversado comigo, às vezes eu estou falando nas redes sociais com amigos, pessoas que sabem que eu sou uma pessoa que trabalha com líderes, às vezes eu estou nas empresas, semana mesmo estava conversando numa empresa sobre isso e o assunto é o Eike, né? Agora, eu não conheço o Eike Batista, não posso opinar sobre o Eike Batista, estaria aqui sendo aqui mais um a falar sobre do Eike Batista, né? Mas deixa eu te falar, eu fiz anos atrás um trabalho com uma das empresas do Eike, que ele administrava, na verdade a esposa administrava na época a Luma, tem um tempo já, e não foi muita experiência muito legal, mas quando a gente olha assim o lance da liderança do Eike Batista, a gente percebe que hoje no momento tem duas coisas interessantes. Primeiro que o presente ele é obscuro, né? A gente não pode julgar, apesar de a gente estar vendo o lance de corrupção para lá e para cá. A justiça vai julgar, eles são competentes para isso e vão ver se o Eike vai sair dessa ou não. Agora, vamos avaliar o passado, que é o olhar da liderança que nos importa. Deixa eu falar. Nós, assim, líderes, se você é um líder, eu tenho que falar para você que nós somos grandes culpados por construir Eikes Batistas. Eu conheço vários Eikes Batistas, vários Eikes Batistas. E você deve conhecer também. Porque o mercado muitas vezes hoje ele fomenta a criação de Eikes Batistas. Por quê? Por causa do famigerado resultado. O que conta é o resultado. Então você vê, no mundo é muito assim, né? No mundo todo é assim, mas principalmente no Brasil, você vê que os executivos, apesar de ter uma grande adaptabilidade às mudanças, flexibilidade, por outro lado, o executivo brasileiro, o líder brasileiro, ele quer sempre muitas vezes ver o caminho mais fácil. Não aposta muito no planejamento. Eu acho que no mercado que a gente vive hoje não dá para a gente também apostar tudo no planejamento, mas é importante você contemplar os planejamentos, né? Talvez não levar ele tão a sério, mas tê-lo. E a gente percebe, por exemplo, no cenário do passado, nas empresas do Grupo X, a falta de que nós chamamos de sustentabilidade. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um grande empresário que eu fiz trabalho por ele há 12 anos, o Sérgio, e ele falava assim, né? Puxa, com 30 anos de empresa, eu consegui fazer que 10% que o Eike está falando que ele tem. Na época, acho que era 25 bilhões de dólares, né? Então imagina só, 25 bilhões de dólares. O cara falou que conseguiu fazer 10%, então ele tinha o quê? Ele tinha 2 bilhões e meio. É um dinheiro considerável, né? Mas você vê, 30 anos de trabalho, mas ele falando assim, puxa, o Eike ou ele é um avião, o pessoal do grupo X, ou tem alguma coisa errada, né? Então o executivo sabe, você vê, Bill Gates ele para construir 25 bilhões de dólares, 25, 30 bilhões de dólares depois de chegar à ascensão, os bilhões e bilhões que ele, o Warren Buffett, Carlos Slim são os grandes megas empresários do mundo, sempre estão ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro, demoraram anos. Depois, é claro, com os caras que estão fazendo 80 bilhões para chegar a mais 10 na conta é mais fácil, né? Mas você chegar num primeiro bilhão, no segundo 10, 25 bilhões em pouco tempo, a gente vê que a coisa não é sustentável. E esse é o grande perigo. Agora, tem uma coisa interessante. Nós estamos falando de empresários líderes. Agora, tem também os executivos que são líderes. Por exemplo, por que eu falo que nós somos culpados? Nós somos formadores o mercado em si, né? É formador de EICs. Vários executivos do grupo X hoje, por exemplo, que o Eric não fez isso tudo sozinho, né? Eu estou falando do lance de trabalhar a sustentabilidade, a não sustentabilidade da empresa, não o lance da corrupção, porque isso daí a justiça vai julgar e depois, né, eles que decretam lá são competentes para isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Falando do lance da sustentabilidade ou a falta dela, são os próprios executivos. E aí o que acontece? O cara ele sai da empresa, de um grupo X da vida,
e ele é contratado por uma outra empresa para ser um grande diretor, para ser um grande presidente, com salários enormes, novamente olhando os bônus no final do mês ou no final do ano, quanto ele vai ganhar, né? Então parece que a pessoa tem mais preocupação com o final do mês do que o final do mundo, né? Do que o fim do mês do que o fim do mundo, né? Então é uma coisa louca. Então é muito complicado quando a gente fica com esse lance de só olhar para os resultados. Eu estou gostando muito dos últimos 3, 4, 5 anos, onde isso começou a ser colocado muito em xeque. Antigamente, todo mundo falava foco no resultado, né? Olha só que dá, você ficar só com foco no resultado. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O resultado ele é importante, mas desde que ele seja sustentável, ele tenha estatísticas confiáveis, ele tenha um bom planejamento, tenham pessoas observando, né? E tem leis vindo aí, inclusive, que vai ser complicado. Tem leis vindo aí que vai penalizar os grandes executivos, como já tem, né? Mas vai ficar mais pesado ainda e eles vão pagar caro porque trazer resultados sem sustentabilidade. E aí a coisa vai começar a mudar. E o mundo que a gente vive hoje, com essa mudança constante e rápida, que acontece? Sustentabilidade, só o resultado não vai resolver. Né? Já as pessoas estão começando a falar, puxa, e agora? O que eu vou fazer? E a gente percebe que esses modelos existentes, que muitas vezes o resultado ele é baseado em um modelo, né? Ou seja, ou que uma empresa fez, eu vou fazer igual, vai dar resultado, ou que o mercado cria um modelo e todo mundo começa a seguir, começa a perceber que isso começa a ficar falho demais. O que precisa é você ter hoje muita olho no futuro para você conseguir trabalhar e fazer os seus resultados. Olho no futuro. Então, quem não tem olho no futuro hoje, vai ficar muito difícil de ter um futuro, né? Porque você tem que olhar na frente, ver as tendências, né? E o mercado para onde ele está indo. E o mercado está indo para essa tendência, onde só o resultado não conta. Eu dou muito trabalho, faço trabalho com muitos empreendedores, faço trabalhos com palestrantes, ajudo a formar palestrantes, eu ajudo empreendedores a estruturar os negócios dele. E eu falo muito isso para eles, né? Você tem que ter uma história estruturada. Então é muito importante você ter o lance da autoridade, né, sobre aquilo que você está falando, principalmente um palestrante ou um empreendedor. O mercado vai olhar e falar, puxa, esse cara, ele posso confiar nele, vamos fazer negócio com ele. E o palestrante mesma coisa, mas você não pode pegar a sua história e querer construir ela em cima do nada. Não dá para construir sua história em cima do vento. Ou seja, aposta na sustentabilidade. Olha o futuro. Olha para onde você está indo. Olha onde o mercado está indo. Olha para onde que as pessoas estão querendo que o mercado vá. E então você tem que seguir isso, né? E fazendo hoje o trabalho bem feito. Então, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, às vezes eu estou fazendo um trabalho com um cara, e ele quer aparecer já no mercado falando, eu estava aqui junto com ah, fulano X, dando treinamento com ele. Puxa, ele não estava dando treinamento com ele estava lá sendo staff. Então, nenhuma vergonha disso. Eu fui staff várias vezes e é muito legal, principalmente quando você está fazendo uma transição de carreira, né? Então, se você está sendo uma carreira consolidada, você vai entrar numa carreira como palestrante, por exemplo, você tem que construir sua história. E para construir sua história, você vai ter que ser real. E não tem problema você falar de onde você está. E as pessoas vão ver que você é uma pessoa confiável. E aí vão ver que é uma pessoa que fala a verdade. Vão ver uma pessoa que está trabalhando duro. E aí quando você daqui 2, 3, 4 ou 5 anos aparecer, a pessoa vai falar, puxa, que legal, eu conheço a história desse cara. Né? Eu estava ontem conversando, inclusive, com uma amiga minha, coach, de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né? A Juliana. E a gente estava conversando sobre isso, né? E que bom, né? Que passaram 10 anos, nós estamos aí trabalhando, fazendo um trabalho de coaching, levando isso para as pessoas. E as pessoas respeitam a gente. Por quê? Credibilidade, né? Fez um trabalho sustentável. Então, evitou alguns caminhos que são perigosos, né? Afastamos de algumas propostas indecentes. E o mercado ele vai começar a depurar nessa hora e vai falar o quê? Vai olhar para essas pessoas, né? Você tem que apostar nisso, tem que apostar nisso.
E é melhor que seja assim. E eu não estou falando que aqui é a fórmula do sucesso, né? Porque eu acho que a fórmula do sucesso não existe. Mas existem alguns princípios. E um dos princípios é esse, né? Você tá de olho no futuro, não apostar só em resultado, perceber onde o mercado está indo, que o mercado hoje ele quer coisas transparentes, estatísticas confiáveis, são coisas bem balizadas, então não anda só argumento bonito não vai resolver, né? Mas isso é o que a gente pode tirar da liderança, tanto pessoal como profissional, como de empresários, no caso do Eike Batista que está rolando aí nas redes sociais esses últimos dias com a prisão e tudo mais. Ok? Eu vou encerrar essa live de hoje, de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente grava uma live falando de um assunto. Eu escolhi esse assunto da semana, né, o assunto do Eike Batista e o lance da liderança, para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente não só inspirar vocês, mas para a gente se provocar, né? Será que eu estou postando só em resultados? Será que eu estou de olho só naquilo que eu quero construir? Ou se eu estou realmente pensando no hoje, olho lá na frente, mas pensando no hoje e criando uma carreira sólida, sustentável e confiável? Vamos em frente. Um abraço, até mais.